Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica. Para quem não sabe, estamos estudando essa revista aqui, A Justiça Divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. E hoje chegamos à lição de número 6, que traz o assunto A Justiça de Deus. Texto áureo diz assim: com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostras indomável. Salmo 18, verso de número 26. A verdade prática diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. E a nossa leitura bíblica está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, do verso de número 12 até o verso de número 21. Diz assim a nossa leitura bíblica: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e a tornarei instável o sustento de pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela os homens e os animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas animárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais? Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Então hoje a nossa lição vai falar exatamente a respeito da justiça divina. Se você não assistiu ou se você não foi para a igreja no domingo passado e perdeu a lição anterior, eu vou colocar o link da aula aqui na descrição desse vídeo. Na lição anterior nós falamos contra os falsos profetas, que foi a lição de número 5. E agora vamos falar sobre a justiça de Deus. E antes de entrar na aula, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e também compartilha essas aulas da escola bíblica com os seus amigos, com os irmãos da igreja, para que eles também sejam edificados com a palavra de Deus. E assim você também vai estar nos ajudando a divulgar esse canal que fala a respeito da palavra de Deus. Semanalmente, temos 2 lições bíblicas aqui da escola da EBD, né? Da escola bíblica. Estamos estudando na revista da PEC o Evangelho segundo Marcos, e nessa revista aqui da CPAD estamos estudando a justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. E diariamente, de segunda a sexta, temos vídeos todos os dias aqui às 6 horas da manhã, que é o oráculo,
trazendo para você uma palavra, uma resposta, um direcionamento divino para você meditar durante aí o seu dia todo. É uma palavra curta de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, só para dar aquele gás e fazer com que você reflita a respeito da palavra de Deus. Então é muito importante que você se inscreva e também ative as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? A todos que já são inscritos e que nos acompanham, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente, diariamente aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Entrando na nossa lição, vamos falar um pouco da introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 ao 21, que foi a nossa leitura bíblica. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então aqui já desde antes, nas lições anteriores, nós estamos falando dos pecados que a cidade de Jerusalém havia cometido, a nação de Israel como um todo, especificamente cidade de Jerusalém, e isso fez com que se acumulassem muitos outros pecados contra essa cidade. E Deus enviou seus profetas, consequentemente também apareceram falsos profetas, houve a profanação do templo, então houve uma série de eventos que conduziu o povo até este momento, que é a apostasia, onde eles abandonam a fé. Então aqui chegou o momento da justiça divina, da justa retribuição de Deus sobre as atitudes do seu próprio povo. Primeiro tópico aqui, vamos falar sobre a identificação do juízo. E o primeiro ponto é o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio, conforme Amós capítulo 3, verso 7. O Deus Jeová, ou Javé, de Israel procede dessa maneira para oferecer a oportunidade de arrependimento. Então aqui nós temos algumas referências. Jeremias capítulo 3, verso 14, capítulo 38, verso 17 e 18, Amós capítulo 5, verso do 1 ao 4, e o verso 14 e o verso 15 desse mesmo capítulo 5. Então aqui nós temos o perdão divino, vem com arrependimento. Nós temos, trata-se de uma questão de justiça e santidade. E aqui nós passamos para o segundo ponto, que é a primeira parte do oráculo. Então nós vamos dividir essa profecia, essa mensagem, basicamente em duas partes. E na primeira parte nós vamos ver a expressão "quando uma terra pecar contra mim" pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz. E aqui a palavra contumaz se refere àquele que é obstinado em permanecer no caminho errado, na desobediência, que se recusa a ouvir a palavra de Deus. Ele se torna instável, o sustento de pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, a fome e o extermínio de seus moradores, até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. Então aqui existem alguns indícios de como se inicia o processo de castigo, se referindo à justiça divina.
E o terceiro ponto aqui é descrição dos agentes do juízo de Deus. Então, inicialmente se começa com a fome, né, a recessão financeira, um abalo ali na economia. E nós vamos identificar agora os agentes desse juízo divino, que é o ponto 3 aqui do primeiro tópico. Mas por que isso acontece? Primeiro, por conta da rebeldia e desobediência do povo. Segundo lugar, por conta da apostasia, que é o abandono da fé. Isso leva ao que nós vamos falar agora. É Jeová quem manda as chuvas e fertilidade à terra e aos campos. Agora olha a atitude do povo. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, conforme Oséias capítulo 2, verso 8. Então a seca era um sinal visível do castigo divino. Primeiro ponto, a seca, fazendo com que as plantações e a colheita minguasse, né? Secasse, ficasse escasso. Então o primeiro abalo vem no alimento. Segundo abalo, segundo agente do juízo, é a espada, linguagem figurada para designar a guerra. Também resulta em fome e peste. São resultados da guerra. Mas o primeiro ponto é a seca, segundo ponto, a espada. Terceiro ponto aqui, terceiro agente do juízo, a fome, que é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção da agropecuária, resultado da seca. E o segundo ponto aqui, dentro desses tópicos de agentes de juízo, seria a peste, que é o resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Então nós estamos aqui diante dos agentes do juízo divino. Primeiro, a seca. Segundo, a espada. Terceiro, a fome. Quarto, a peste. E o quinto e último seria os animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que esta palavra profética é para qualquer nação e época. Então, todos aqueles que entram por esse caminho, o caminho da desobediência, o caminho da rebeldia, se voltando contra Deus, estão passivos de passar por esse processo de juízo divino. Nós temos aqui uma pequena reflexão. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então isso aqui é um erro muito grave que se transformou em uma crendice no meio do povo de Deus, no meio das pessoas. Entramos aqui no segundo tópico que diz sobre a petição que Deus não atende. Você sabia que não são todas as petições que Deus atende? E o primeiro ponto aqui é exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Aqui temos as referências de Êxodo, capítulo 32, verso 11 até o 14, Números, capítulo 14, verso 19 e 20, 1 Samuel, capítulo 7, versos 5, 6 e 9, capítulo 12, verso 19 a 25 e também Salmo 99, do verso 6 até o 8. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Então aqui nós temos exemplos de intercessões pelo pecador que Deus ele atendeu.
E aqui é o segundo ponto. O segundo ponto vai falar sobre um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação, até pessoas, como aconteceu com Saul. Então existe aqui um ponto muito importante a ser ressaltado, é que existe um limite para a desobediência. E quando as pessoas entram por um caminho onde não há mais como voltar, não existe mais arrependimento no coração delas, não existe mais devoção alguma, estão completamente entregues às suas ideologias, às suas paixões, às suas crenças e estão obstinadas por esse caminho, Deus as despreza e as julga severamente. Então, aqui nós temos um castigo que é inevitável para esse tipo de pessoa, entendeu? Terceiro ponto aqui dentro é quando Deus não atende a oração intercessória. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 16, é a apostasia total e tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Então é esse exatamente o ponto que nós estávamos falando. Quando a pessoa entra em um estado de apostasia, de abandono da fé, a pessoa deliberadamente se afastou dos caminhos de Deus, não há mais arrependimento em seu coração. Então esse tipo de pecado, ainda que oremos, ainda que intercedamos, Deus não atende, Deus não ouve essa oração por conta do coração endurecido daquele que seria favorecido pela petição. Entrando aqui então no terceiro e último tópico, vamos falar sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. E o primeiro ponto é: por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Então, veja bem, a pior coisa, ou uma das piores coisas, é quando as pessoas se fiam na justiça ou na santidade alheia, não na sua própria santidade, não na sua própria justiça, não nas suas próprias obras. Não que isso as justifique, mas se somos de fato devotos a Deus, temos obras que demonstram isso. As pessoas daquela época não acreditavam que Deus seria capaz de enviar tal castigo à nação, porque ali haviam pessoas justas, pessoas honestas diante de Deus. Então as pessoas não se preocupavam em ser justas e honestas porque elas se confiavam em uma justiça alheia, na justiça do outro e não na sua própria justiça. Então, este é um erro gravíssimo, achar que o castigo de Deus não vem porque tais pessoas são justas, mas eu não preciso ser justo, eu posso fazer o que eu quiser e Deus não vai me castigar porque eu vivo no meio de uma nação em que há pessoas justas. Isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo.
Isso não acontece dessa forma. Deus certamente envia o seu juízo e o seu castigo para alcançar aqueles que são rebeldes e que estão distantes do seu caminho. Aqui nós temos um exemplo disso. Porque a Bíblia vai falar de Noé, Daniel e Jó? Por que Daniel? Há quem se surpreenda ao ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser investida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram. Não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel, porém eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoravam e serviam o mesmo Deus, Javé, de Israel, que é o Criador dos céus e da terra. Então aqui esses três personagens são conhecidos por conta da sua justiça, da sua conduta irrepreensível. Então eles são exemplos para nós, como são exemplos também para eles de caráter justo e íntegro. E aqui nós vamos falar um pouco agora sobre o profeta Daniel, né? Falamos de Noé, que é conhecido por andar com Deus, ser justo, ser aquele que construiu a arca para salvar a sua família. Falamos de Jó, que todos conhecemos a sua história e o seu exemplo de justiça e de fidelidade a Deus em meio ao extremo de uma situação muito difícil, e mesmo assim permaneceu íntegro, permaneceu fiel para com Deus. E agora vamos entender um pouco a respeito do motivo de Daniel estar entre esses dois grandes homens que foram justos diante de Deus. O profeta Daniel é aqui o terceiro ponto. Nos últimos tempos, têm surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. O primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega, é Dan e o L. Não é como Dan Y é L, usada no livro do profeta Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos, né, idosos e idôneos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, assim como eu também acho. Pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidade na Antiguidade Bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, né? Viveram no mesmo tempo ali, no mesmo período. Além disso, era ministro da corte de Nabucodonosor, capítulo 2, versos 48 e 49. Então, a reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então, aqui mostra, por esse breve comentário, que é exatamente possível que seja o profeta Daniel, aqui mencionado entre Noé e Jó. Então nós cremos que é o profeta Daniel, visto que ele se tornou ministro no governo e no reino da Babilônia, sendo assim a sua fama foi notória em todo aquele território. Ele se tornou chefe dos magos, dos astrólogos, dos videntes, dos feiticeiros e encantadores. Então Daniel, ele certamente era muito conhecido em todo aquele território, e a sua justiça, a sua conduta de integridade, moralidade, certamente era de conhecimento de todos, ao ponto de o profeta Ezequiel inserir esse nome entre dois grandes homens de Deus que são Noé
e Jó. Aqui entramos então na conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então, só aqui explicando um pouquinho para deixar separado isso. Em Ezequiel, capítulo de número 14, que é esse texto que lemos aqui do verso 12 ao 21, nós estamos falando de um povo que sofreu o castigo divino por conta da sua rebeldia, da sua apostasia. Entraram por um caminho que não tinha mais volta e o seu coração estava endurecido, eles se voltaram contra Deus, por isso Deus os castigou e lançou sobre eles a sua justiça divina. A teologia paulina, principalmente em Romanos, já vai explicar que Deus ele justifica o pecador que crê em Jesus. Então, esse tipo de pecador é um outro tipo de pessoa, porque esse está arrependido. Ele não apostatou ou abandonou a fé, ele abraça a fé. Ele muda o seu comportamento, ele muda de vida. E é o que Paulo vai dizer, o ser uma nova criatura. Então, esse tipo de pessoa que muda de atitude, que se arrepende, ele é justificado por Deus. No entanto, Ezequiel se refere a um outro tipo de pessoa, que são aqueles que se rebelaram contra Deus. Eis então aí a diferença entre os dois tipos de pecadores, tá bom? Responde aqui nos comentários o nosso questionário, são 5 perguntas. Primeira, o que ficamos sabendo à luz das Escrituras sobre a ira de Deus? Segunda, quais os agentes do juízo divino? Terceira, quais os 2 baluartes de Israel que tiveram as suas orações intercessórias pelo povo atendidas? Quarta pergunta, por que a maioria não acreditava no juízo divino anunciado por Israel? E a quinta e última pergunta, quais os patriarcas citados na profecia como exemplos de justos que não teriam suas petições atendidas em favor do povo, mas apenas pela sua própria justiça, pela justiça deles? Responde aqui nos comentários essas perguntas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like para nos ajudar e compartilhe esses vídeos aqui das aulas com os seus amigos, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.